Imagina a seguinte cena. Como que um simples aperto de mãos entre duas superpotências lá do outro lado do mundo, em Pequim, consegue mexer no preço do smartphone no bolso das pessoas agora mesmo? Ou, mais impressionante ainda, como que isso decide o futuro de uma fazenda de soja inteira no interior do Brasil? É surreal pensar no nível de conexão desse tabuleiro global. E hoje a gente vai destrinchar exatamente como um único encontro diplomático tem o poder de sacudir a economia, a tecnologia e os mercados do planeta inteiro. Bem-vindos a essa análise. O nosso foco hoje é entender o verdadeiro efeito cascata geopolítico dessa cúpula histórica de maio de 2026 entre os Estados Unidos e a China. A ideia aqui não é só ler manchete, é dar um mergulho profundo naquela rivalidade estrutural complexa entre as duas maiores economias do mundo e traduzir os acordos monumentais que saíram dessa mesa de negociações. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos passar pelo encontro de gigantes, avançar para a disputa tecnológica e entender o acordo de 30 bilhões. Depois, vamos ver o impacto na agricultura e, por fim, debater os limites dessa geopolítica toda. Ponto número 1, o encontro de gigantes. Vamos dar uma olhada nas pressões e nas prioridades de cada lado? Pensa num contraste absoluto. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Pequim precisando apagar incêndios urgentes na política interna. Com uma aprovação doméstica batendo na casa dos 34% e as crises no Oriente Médio fazendo o preço da gasolina ir parar nas alturas, havia uma necessidade desesperada de vitórias rápidas. Do outro lado da mesa, o presidente da China, Xi Jinping, opera num fuso horário totalmente diferente. Sem limite de mandatos, com um poder doméstico sem amarras e administrando um superávit comercial absurdo de 1,2 trilhão de dólares, o foco dele é 100% no longo prazo. É o choque clássico, o imediatismo eleitoral contra a paciência estratégica. E foram exatamente essas pressões que forçaram esse encontro, a primeira visita de um presidente americano à China desde 2007. O combustível dessa cúpula foi literalmente a energia, porque com o fechamento do Estreito de Hormuz devido aos conflitos com o Irã, a gasolina chegou a passar dos $6 o galão em algumas partes dos Estados Unidos. Os americanos precisavam muito que Pequim usasse a sua influência com o Irã para reabrir essas rotas. Só que em troca de dar essa forcinha, a China colocou as suas próprias exigências na mesa. Tecnologias de ponta e concessões na espinhosa questão de Taiwan, o que nos leva ao coração dessa rivalidade. Avançando para o ponto 2, a disputa tecnológica. Porque aqui a conversa vai muito além do comércio tradicional. O verdadeiro campo de batalha de hoje não são as fábricas de bugigangas, são os centros de alta tecnologia. O grande projeto de Pequim é dominar áreas cruciais, como inteligência artificial e robótica. Por outro lado, os Estados Unidos, com medo de perder a liderança e focados na segurança nacional, cortaram radicalmente o acesso dos chineses aos chips avançados de IA, tipo aqueles fabricados pela NVIDIA. É aqui que a coisa começa a ficar muito complexa. Ironicamente, a maior arma chinesa nessa guerra tecnológica não tem nada de digital. É totalmente física. As famosas terras raras. E olha só, o nome engana muito. Elas não são poeira mágica e nem são tão raras assim na natureza. São basicamente 17 elementos químicos essenciais para fabricar desde turbinas de energia eólica e carros elétricos até os smartphones e sistemas de defesa aeroespacial. O grande gargalo não é achar esses elementos, é extrair e refinar tudo isso, o que exige processos ultra complexos e muito sensíveis ao meio ambiente. O X da questão é que a China basicamente domina o processamento global dessas terras raras com mãos de ferro. E para a gente entender o peso disso, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Mas sabe qual é o problema? O Brasil exporta matéria-prima bruta, porque não tem tecnologia para processar isso em larga escala. Quando as tensões esquentaram antes da cúpula, a China simplesmente cortou a exportação de terras raras, deixando a indústria global de mãos atadas e em pânico total, o que escancarou a dependência mundial de Pequim. Mas rolou um alívio. Nessa cúpula, como parte de uma nova trégua, a China topou suspender essas restrições pesadas de exportação por um ano. É um respiro temporário, claro, mas que dá fôlego para as montadoras e gigantes da tecnologia correrem atrás de ajustar suas cadeias de suprimentos. O que nos traz ao ponto 3, o acordo de 30 bilhões. Ou, na prática, como encontrar um adaptador entre esses dois mundos. As negociações foram um malabarismo sem tamanho. De um lado, a segurança americana se recusando a soltar o controle das tecnologias de ponta, do outro, os produtores agrícolas sangrando com as tarifas de retaliação que a China tinha imposto. O objetivo principal ali era achar um meio-termo que resolvesse a questão econômica sem cruzar nenhuma linha vermelha de segurança nacional.
E a solução para destravar isso foi o número de 30 bilhões de dólares. Eles trabalharam duro para mapear produtos não sensíveis que somassem exatamente esse valor e cortaram tarifas mútuas em cima disso. Na prática, a média da tarifa americana sobre produtos chineses caiu quase 10 pontos, ficando na casa dos 47%. O que realmente impressiona nisso tudo é a mudança de estratégia dos Estados Unidos. Eles abandonaram aquela ideia de tentar forçar a China a mudar a essência da sua economia controlada pelo Estado. Eles perceberam que os sistemas são incompatíveis, ponto final. A nova tática agora é o chamado adaptador comercial. É como usar um adaptador de tomada, a gente só pluga onde encaixa. Eles otimizam o fluxo de produtos comuns e deixam a espinhosa segurança nacional totalmente de fora do circuito. E chegamos ao ponto 4, o impacto na agricultura. Como que essas negociações de bilhões geram um efeito cascata imediato no agronegócio do Brasil? O professor Marcos Janck, do INSPER, matou a charada quando disse isso. No tabuleiro geopolítico, grãos e carnes viram moedas de troca. Simples assim. Quando as negociações tecnológicas ficam travadas, as duas potências abrem ou fecham as torneiras do setor agrícola como uma válvula de compensação, usando a agricultura para forçar acordos ou aliviar as punições comerciais. E a gente consegue ver isso muito claramente nos dados. No auge daquela guerra comercial, enquanto os americanos estavam de fora do mercado chinês, o Brasil estava nadando de braçada. Em setembro de 2025, de toda a soja que a China comprou no mundo, 85,2% saiu daqui. O Brasil virou, literalmente, o grande porto seguro alimentar dos chineses naqueles meses de tensão. Mas lembra do aperto de mãos? Ele mudou as regras do jogo. A China assumiu o compromisso de comprar 25 milhões de toneladas de soja americana por ano daqui para frente. Para se ter uma ideia do que isso significa no mundo real, é carga suficiente para lotar 833 mil caminhões. É um volume colossal voltando de uma vez só para os Estados Unidos, o que liga um alerta máximo imediato para a perda de mercado da soja brasileira. E sabe o que é curioso? Essa dança das tarifas acaba batendo no carrinho de supermercado de um jeito super inusitado. Para manter a competitividade com essas mudanças, impostos de importação começam a ser cortados. Então, enquanto o agro se preocupa, alguns itens importados que costumam ser mais caros acabam ficando mais acessíveis. Isso significa cápsulas de café da Suíça mais baratas, cortes de T-bone americano mais em conta e até massa italiana autêntica caindo de preço na prateleira. O mundo todo balança. Para fechar nossa análise, ponto 5, os limites da geopolítica e por que essa trégua é, na verdade, bem frágil. Apesar dos sorrisos nas fotos, os verdadeiros barris de pólvora continuam ali intactos. A portas fechadas, o aviso do Xi Jinping sobre Taiwan foi severo, deixando claro que a questão pode facilmente escalar para um conflito. Na tecnologia, a restrição aos chips de inteligência artificial de ponta continua ferrenha. E não dá para esquecer que a economia global inteira continua pendurada e dependente das instáveis rotas de energia do Oriente Médio. A gente acompanhou um acordo que aliviou temporariamente o setor agrícola e destravou minerais críticos por um ano. Mas fica a grande pergunta para a gente refletir. Será que esses 30 bilhões marcam o começo de uma paz duradoura no mercado? Ou será que isso é só uma pausa estratégica para os gigantes tomarem fôlego no meio dessa nova Guerra Fria do século XXI? Ficar de olho nesses movimentos a partir de agora é absolutamente crucial para entender para onde o nosso mundo está indo.